gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que vocês pediram bastante, né? Eu tenho citado alguns exemplos de coisas que não se deve fazer em alguns outros vídeos e vocês pediram para eu dar mais dicas, né, do que não fazer, contar algumas pérolas aí que já aconteceram no meio dos meus processos seletivos. Então, vou contar para vocês algumas coisas para vocês tomarem como exemplo. Tem coisa que é muito sem noção e eu sei que a maioria de vocês não faria isso, mas que fique aí de dica, né, para quem tiver um pouco menos de bom senso ou nenhum bom senso, ou para quem não tem muita experiência em processo seletivo, está começando agora, principalmente aí os jovens. Presta bastante atenção, tá? A primeira coisa que não se deve fazer, né, e que já aconteceu aí em vários processos seletivos, é a pessoa participar da entrevista e no final falar assim: posso aproveitar e deixar o currículo do meu marido, da minha esposa, do meu filho? Se tiver uma vaguinha aí, qualquer vaga, você arranja alguma coisa para ela. E pessoal, quem está participando do processo seletivo é você. Então você não tem que aproveitar para mandar currículo de alguém. Isso pega muito mal. Isso fica até uma dica, né, para os jovens. Quem tem que mandar o seu currículo para as empresas é você, não é sua mãe, seu namorado, sua namorada, seu pai, seu amigo, tá? Então, quem tem que correr atrás do seu emprego é você. E se você está participando de um processo seletivo, não ache que é uma boa oportunidade você aproveitar e entregar o currículo de outra pessoa, tá? Isso é muito errado, tanto para você que está perdendo o foco do processo, quanto para a pessoa que pediu para você mandar o currículo, que mostra que é uma pessoa que não tem iniciativa nem proatividade, tá? A segunda coisa, né, que aconteceu foi uma vez um candidato, eu perguntei para ele: você tem alguma pergunta a fazer sobre a empresa, sobre a vaga? E ele me perguntou, né, como que são as mulheres que trabalham aqui? São assim igual você? Na verdade, eu não sei se ele gostou ou não gostou de mim, né, mas de qualquer jeito não é um ponto relevante. Quando alguém perguntar se você tem uma pergunta sobre a empresa, sobre a vaga, fique restrito a falar sobre a empresa, sobre a vaga, tá? Como que é a mulher, como que é o homem, como que, sei lá, o que as pessoas gostam de fazer. Isso não é uma coisa que você pergunte numa entrevista de emprego. Você tem que aproveitar a oportunidade para mostrar que você realmente tem foco, né? E não para fazer amizade. Uma outra vez, eu perguntei, né, para uma menina com que tipo de gente ela não gostaria de lidar na vaga. E ela me respondeu que não gostaria de lidar com pessoas da área da polícia, porque o último relacionamento dela foi com um policial e ela apanhou muito dele, então ela não queria conviver com esse tipo de gente. No caso, a vaga não era para trabalhar com nada a ver com polícia, né? Nem delegacia, nem nada disso. A vaga era a vaga administrativa para trabalhar com Excel. Então, ela se queimou, ainda expôs a vida dela para todo mundo que estava na sala, porque era uma entrevista em grupo de maneira desnecessária, tá? Então, se na entrevista você já está expondo a sua vida e contando aí os seus traumas, o que o RH vai achar que vai acontecer quando você for contratado? Você vai ficar conversando o dia inteiro reclamando e achando que a empresa é um consultório psicológico, e não é o caso, tá? Uma outra coisa, né, que não se deve fazer, acontece muito, é o candidato, enquanto eu estou conversando com o outro ficar batucando com a caneta na mesa ou com os dedos na mesa, mostrando que ele está ansioso, mostrando que ele está irritado, enfim. Mas é muito inconveniente, porque ele passa uma imagem ruim de que não sabe, né, esperar, não sabe fazer as coisas em equipe, porque é um grupo, então todo mundo tem que esperar com paciência os outros se apresentarem, e acaba sendo um pouco irritante para o recrutador e para os colegas ficar ouvindo aquele barulho, tá? Outra coisa também que acontece muito é a pessoa comer durante a entrevista, chegar e falar: olha, eu vim correndo, não deu tempo de almoçar, vou comer um lanche aqui rapidinho, mas vai falando. Isso já aconteceu diversas vezes, parece brincadeira, né? Mas várias pessoas chegaram comendo lanche do McDonald's,
pacote de biscoito, pacote de pipoca, churros, salgado. Gente, bom senso. Se não deu tempo de comer, come depois, ou dá um jeito de comer antes, mas a hora da entrevista não é para comer. Nem na hora da entrevista, nem enquanto você está na recepção aguardando, porque você está sendo avaliado por tudo que você está fazendo desde o momento que você entra até a hora que você vai embora. Então, se você ficar reclamando, se você fica conversando coisas indevidas no celular com alguém, ou com os outros colegas que vão participar do processo, se você fica de cara feia, se você fica devagarinho na candidato, me aguardando, tirando maleca, coçando o bumbum, enfim, bem falta de senso. Não é esse tipo de coisa que o recrutador espera, porque é um momento bastante formal, é um momento profissional. Então você tem que mostrar o seu lado profissional, e não o seu lado pessoal, tá? Outra coisa, né, que acontece muito que não deveria acontecer é você chegar na entrevista e colocar, às vezes, uma entrevista em grupo e só porque você chegou antes e tem outras cadeiras vazias, você coloca sua bolsa, sua mochila, suas coisas, né, na outra cadeira sem pedir permissão. E isso não é uma coisa legal. Ou você pergunta para o recrutador se pode, ou você coloca as coisas no seu colo. É o ideal. Porque você vai acabar tirando o lugar de outra pessoa ou fazendo um clima chato, né? Para o recrutador precisar pedir para você tirar as coisas para uma outra pessoa sentar. Então, se você tá cheio de coisa, primeiro leve, né, o mínimo de coisas possíveis para a entrevista. Mas se você veio do seu trabalho, da faculdade e precisa levar uma mochila, uma bolsa grande, mantenha no seu colo, a melhor coisa que você faz, tá? Outra coisa também é a pessoa ficar mexendo nos objetos da mesa do recrutador. Gente, isso é muito chato. Ficar mexendo na caneta, no porta-caneta, nos papéis. Aí, se tiver algum objeto pessoal, ficar mexendo, deve ficar comentando, falando que é bonito, que é feio, que tem um igual. Gente, controla, por favor. Eu sei que é ansiedade, tem muita gente com tique nervoso aí, mas isso queima muito na hora da entrevista. Parece loucura eu contando, mas isso acontece quase todos os dias, tá? Você não deve ficar mexendo nos objetos do recrutador e nem nos seus objetos. Tem gente que aproveita enquanto está esperando a entrevista, na sala ou na recepção, e fica limpando a bolsa, jogando papelzinho fora, fica mexendo nas coisas. Gente, você tem que se manter calmo, tranquilo e ter postura, tá? Outra coisa, além de não comer, é não mastigar chiclete, nem ficar chupando bala, nem muito menos oferecer para os colegas. Isso aconteceu há muito pouco tempo. Não vou falar muito, né? Porque pode ser que a pessoa esteja aí vendo o vídeo e o objetivo não é expor ninguém. Mas não é o momento de chupar bala, nem chiclete, muito menos de oferecer. Uma outra coisa, né? É que eu pergunto sempre não, às vezes, ponto a melhorar, o que você precisa melhorar? E teve uma vez um rapaz me respondeu, eu preciso deixar de ser, eu preciso ser mais paciente. Aí eu falei, ok, o que isso te atrapalha no trabalho? Aí ele me respondeu, não, no trabalho não me atrapalha em nada, mas eu fico muito nervoso com a minha esposa, não tenho paciência com ela. Aí eu fiquei olhando pra cara dele, tipo, na verdade eu perguntei sobre a sua vida profissional, né? E aí ele começou a falar mal da esposa dele, que queria matar a esposa dele, que ela era um bicho ruim e que eles não se davam bem, que ele estava a ponto de se separar e que se eu conhecesse ela eu também não ia ter paciência com ela. E aí eu tive que cortar ele, né, e pedir para ele voltar para o foco da entrevista. Então, se alguém te perguntar numa entrevista qual é o seu ponto a melhorar, por favor, volte a esse ponto, a área profissional. Se você tem alguma característica ruim na sua vida pessoal, não é o momento de você falar isso para o recrutador, porque isso certamente vai te atrapalhar. Essa semana, né, só teve 2 dias, mas essa semana eu recebi um candidato, e aí aqui na sala tem um banheiro, e ele entrou de porta aberta no banheiro, foi escovar o dente e chegou com a blusa toda molhada para conversar comigo e o rosto todo molhado, falou que estava muito calor, tinha suado muito e sentou como se nada tivesse acontecido. Então, pessoal, você não está em casa, você foi para a entrevista, estava calor, você suou, vai em algum outro lugar fora da empresa, vai numa lanchonete, num restaurante, num shopping, se ajeita, penteia o cabelo, se seca aí do suor, se precisar escovar o dente, ok. Mas dentro da empresa,
na sala do recrutador não é um bom lugar, né, para você fazer esse tipo de coisa. Uma outra coisa também é a pessoa que fica se metendo. Nossa, isso acontece muito. Recentemente, eu fui numa entrevista como candidata antes de eu começar a trabalhar aqui na empresa que eu trabalho. E um candidato estava falando que eu morava em tal bairro. E aí o outro começou a falar: ah, você conhece a fulana que mora lá? E aí o que estava se apresentando começou a responder, dizendo: sim, eu conheço, ela mora perto da minha casa. Aí o outro começou a falar: não, mas eu fico com ela. E o outro: ah, mas eu também fico com ela. E começaram a discutir. E a outra menina que estava lá falou que ela, a menina com a qual eles estavam falando era conhecida dela. Enfim, todo mundo da sala começou a se meter, foi uma situação muito desagradável, parecia que as pessoas estavam num botequim, e de tão informal que as pessoas estavam com o recrutador dentro da sala, e não numa entrevista de emprego. E outra coisa que costuma acontecer muito é o candidato querer achar que vai entrevistar o entrevistador, né? Então, eu moro, por exemplo, a pessoa vai se apresentar e falar: eu moro no Rio de Janeiro. Aí o candidato fala para o recrutador: e você mora onde? Ah, você mora perto de tal lugar. E você gosta de morar lá? Você mora com quem? Pessoal, quem está entrevistando é o recrutador e não o candidato. Tem que fazer perguntas para o recrutador. Perguntas são bem-vindas, mas quando essas perguntas têm a ver com a vaga, ou com a empresa, ou com o processo seletivo, e não perguntas aleatórias ou perguntas pessoais. Enfim, esses foram alguns casos, eu tenho muitos outros para contar. Então, se você quer que eu conte, né, coisas sem noção aí que os candidatos já fizeram, para você não repetir o mesmo erro, escreve aqui para mim que eu vou gravar outro vídeo desse para você. Se você gostou, dá um like, compartilha com seus amigos aí que são sem senso, né, para que eles não cometam esse tipo de coisa na entrevista e se atrapalhem. Se inscreve no canal para você continuar assistindo aí os conteúdos que eu tenho postado quase todo dia. Esse vídeo ficou um pouco grande, né? Ficou não um vídeo, mas quase uma live respondendo aí as coisas que vocês me pediram e dando essas dicas. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.